Boa tarde. Retomamos a nossa semana de ensino, pesquisa e extensão, cujo objetivo é divulgar os projetos de extensão desenvolvidos para dos professores, para que os nossos acadêmicos possam conhecê-los e estar procurando os professores para participar deles. Agora nós vamos retomar com a professora Franciele Bus, que irá divulgar, falar um pouquinho sobre o projeto de extensão Matemática e Vida. Seja bem-vinda, professora, novamente ao nosso espaço. Sinta-se acolhida e tenha a palavra para divulgar o seu projeto. Ok, Crisiele, muito obrigada. Boa tarde novamente. Estava antes com o projeto, agora retomo com mais um. Então, nesse momento, vamos conversar sobre o projeto de extensão Matemática e Vida. Então, o projeto de extensão Matemática e Vida surgiu no ano de 2022, juntamente com a professora Priscila, também do Departamento de Matemática, e com a pedagoga, agora aposentada já, Márcia Fonseca. Nós escrevemos um projeto baseado, assim, inspirado em coisas que nós ouvíamos dentro da universidade. Então, nós ouvíamos muitas queixas dos nossos próprios alunos a respeito dos conteúdos de matemática. Nós ouvíamos, às vezes, de colegas professores fazendo comentários depreciando os conteúdos de matemática, né? Que deve ser do conhecimento de todos. Boa parte dos cursos que a UTF-PR Medianeira oferece, boa parte é de engenharia, tá? Ou tecnologia. Temos aí também as licenciaturas, a licenciatura, né, uma só, e todos eles têm uma carga de matemática. Então, né, uma carga considerável, especialmente nos primeiros períodos. E, historicamente, vindo com reprovações, alunos evadindo por conta disso. E nós já tínhamos de outros tempos, assim, sempre muita vontade de trabalhar com situações que trouxessem momentos positivos do ponto de vista da matemática. Então, lá no início do projeto, nós tínhamos pensado, nós, nas nossas mentes, em trabalhar com alunos nossos dentro da UTF. E aí aquela questão de que nós não tínhamos uma clareza de que isso não era um projeto de extensão. Um projeto que atende os alunos da própria universidade, ele não está indo para fora. Ele não é um projeto de extensão. A gente falou, nós podemos pensar em ficar com um projeto de ensino, ou seja, um projeto voltado internamente para os nossos alunos, ou vamos pensar em abrir realmente, e aí nós vamos ter que oferecer, realizar atividades com o público da comunidade. E nós optamos por isso. Então, o projeto tem por objetivo desmistificar a matemática como sendo o bicho-papão, como sendo o vilão, como sendo aquela matéria difícil que é para poucos, que é só para aqueles abençoados que receberam uma iluminação superior e que eles vão conseguir aprender matemática e os outros não nasceram para isso, não é para isso que serve. Então, eu deixei na página aqui do Instagram do projeto, tá? Quem quiser seguir, Matemática e Vida UTF-PRMD, tá? Eu vou voltar lá nas primeiras publicações, né? Então, nós conversei inicialmente com alguns alunos da época, era um período que tínhamos recém-iniciado, a gente começou as escritas de tudo em 2021 ainda. Então, ainda em 2021, entrando em contato com alunos, falando com um, com outro, para montar a nossa equipe executora. Cheguei aqui lá nos primeiros, né? Nós tínhamos alguns estudantes da engenharia de produção, que eram alunos que eu tinha conhecido apenas virtualmente, pelas aulas do EAD ainda de 2021. E conversamos. Então, eu, a professora Priscila, tá? A pedagoga Márcia, nós iniciamos, então, o projeto
lá em 2022. De lá para cá, tivemos várias participações, tá, de diferentes estudantes aqui. Alguns já estão se formando, já saíram, alguns estão por aqui ainda. Foram os que iniciaram conosco lá em 2022, fazendo parte da nossa equipe executora. Então, como dá para ver algumas coisas aqui na página do Instagram, no perfil do Instagram, a gente veio com conteúdos, então, como que a gente começou a trabalhar? Com conteúdos de matemática básica, tá? Aquilo que a gente estuda no ensino fundamental, no ensino médio, e trabalhar com atividades lúdicas, utilizar jogos, utilizar coisas mais divertidas, mais interativas, sem aquele compromisso de cumprir um currículo. E um atendimento mais individualizado, mais pontual. Então, nós começamos naquele ano, fizemos a divulgação em todas as escolas estaduais e também nas privadas aqui da cidade de Medianeira. Visitamos as escolas, apresentamos a proposta para os diretores, para os pedagogos. Algumas escolas permitiram que nós falássemos diretamente com os alunos e começamos a divulgar. Então, inicialmente, nós montamos um grupo que nós tínhamos alunos que cuidavam dessa parte de marketing, de fazer as nossas artes, de cuidar de Instagram, de divulgar. Tínhamos os alunos que eram responsáveis pela gestão de matrícula de aluno, entrar em contato, escrever formulário, mandar mensagens, fazer essa atualização. E tínhamos os alunos que eram os monitores, que iam no dia das aulas, e lá nessa primeira oferta, a professora Priscila e eu, uma cada dia da semana, falando de matemática, conteúdos de matemática com o aluno monitor, e a Márcia fazia rodas de conversa, às vezes orientado por ela, às vezes ela convidava uma pessoa de fora para debater temas sobre organização pessoal, sobre organização do tempo. Ela sempre começava montando um planejamento semanal aí do uso do seu tempo, que tipo de sentimentos a matemática gerava em cada pessoa que estava ali participando. E foi se desenrolando daquela maneira naquela primeira oferta. A gente fez na UTF-PR e os alunos vinham até ali. Só que no segundo semestre, nós tivemos uma baixa. Foi assim, caiu muito o número de participantes. A gente começou com uma turma, sempre tinha ali em torno de 30 participantes da comunidade. Alguns alunos nossos da universidade vinham também, mas realmente ficou naquela coisa de chamar as pessoas da comunidade, atender o público da comunidade. Então, boa parte eram estudantes de escolas estaduais. E muito bacana que hoje a gente tem alguns alunos daquela leva que são alunos efetivos nossos na UTF-PR. Fiquei muito feliz quando comecei a ver umas carinhas familiares. No ano de 2023, como a gente tinha tido aquela baixa muito grande e nós optamos por fazer avaliações a cada encontro, a gente viu que estava sendo um empecilho para muitas pessoas irem até a universidade. Então, como nós tínhamos pedido das escolas, nós fomos atender uma escola especificamente. Então, nós atendemos o pedido do Colégio Estadual Costa e Silva. Na época, ele ainda não era cívico-militar, agora ele na época não era. Aí a escola se responsabilizou por construir uma turma e nós íamos até a escola uma vez por semana. Aí a gente tinha uma outra equipe, já não eram mais esses alunos que estão ali embaixo lá da primeira leva, já era no outro ano, trocou completamente a equipe executora. E também começou de uma maneira muito bacana, a gente estava indo para a escola, foi desenvolvido um trabalho assim sensacional. Vários dos alunos que estavam naquela equipe são já egressos, a gente já tem. Tem uma aluna que ainda hoje faz parte do projeto, até convidei se ela poderia participar, mas ela está fazendo estágio no horário, ela não conseguia. E foi bem bacana, mas também no segundo semestre começou a ter umas questões com a escola. Ano passado, terceiro ano da proposta, nós tivemos
a questão de que nós tivemos greve. Então, nós começamos a atender na UTF, porque a gente teve umas questões assim relativa a como levar os alunos da UTF até na escola, que é uma escola lá no centro, não dava tempo hábil para ficar indo a pé, por exemplo, tinha que ir de carro. Então, nós conseguimos a participação da professora Eliane, também do departamento de matemática, e a gente alternava, cada vez ia um professor junto e tal, e também estava tendo assim algumas situações. Então, nós optamos por voltar a atender na universidade, mas daí, em vez de atender à noite, como foi lá na primeira vez, a gente atendia de manhã ou à tarde. Não deu certo, pouquíssimas participações, e gente de fora não estava vindo. Então, a gente falou, olha, não funcionou esse modelo. Então, vamos voltar a atender na escola. E aí, nós tínhamos bastante procura de algumas escolas, e fomos atender, então, o Colégio Naira Fellini. Tá? O Colégio Naira Fellini, e é o que a gente atende atualmente. Tá? Então, ano passado, a gente acabou ficando mais baseada na feira do Dia Nacional da Matemática, que eu vou falar também. Tá? E aí, esse ano, a gente retomou com o projeto Matemática e Vida, atendendo na escola. Então, nós estávamos atendendo 2 vezes por semana, 2 turmas distintas, mas uma estava com a frequência muito baixa e trocando, assim, os alunos não estava legal. Nós mantivemos, então, 1 vez na semana. Então, o projeto Matemática e Vida, ele é de grande valia para a equipe aí que participa. Então, o que a gente faz nesses nossos encontros? Então, o estudante da UTF-PR, que faz parte da equipe executora, ele vai estar incluído dentro de alguma atividade. Então, hoje eu tenho uma aluna que cuida da parte de Instagram, de fazer as fotos, de acompanhar, responder, fazer postagens. A gente tem alunos que vão fazer as monitorias. Tá? Então, hoje eu ainda preciso de alunos que façam as monitorias, tá? De alunos que nos auxiliem com algumas questões de organização. Então, vou mostrar aqui algumas imagens que a gente tem. Deixa eu ver se vai carregar aqui no Instagram, né? Eu abri os stories. Mas algumas imagens, então, de algumas atividades. Então, aqui, por exemplo, alunos do ensino médio, a gente desenvolvendo atividades com esses alunos, sempre individualizado, sempre com 2, com 3, com 4 monitores por horário, para a gente conseguir justamente em cada um. Então, o estudante que vem com a gente, ele não precisa ser o nerd, o crânio, o saber tudo sobre matemática, porque nós também nos reunimos enquanto equipe executora. Eu, a professora Priscila, a professora Eliane, o professor Pedro Weber teve um tempo que participou conosco também. Então, nós nos juntamos, nós realizamos semanalmente as atividades, nós conversamos entre nós, tiramos as dúvidas, elaboramos os exercícios, nós jogamos os jogos. Alguns jogos nós criamos em parceria com o Lapromad. O Laboratório de Produção e Desenvolvimento de Materiais Didáticos, também nos ajuda nessa parte. Tá? Então, a gente promove a aprendizagem dos estudantes em várias frentes. Então, tanto nessa parte do conceito, tá? De aprender aí sobre conceitos de matemática, mas a desenvoltura, o falar em público, o escrever o texto, o montar o jogo. A gente tinha um estudante que só a responsabilidade dele era justamente desenvolver os materiais para serem impressos. Então, aí, por exemplo, isso aí era um dos nossos primeiros materiais lá sendo feitos lá no Lapromad. Era um jogo chamado Algeblan. Então, vou voltar para um outro story aqui, né? Então, assim, a gente tem diversas frentes. E aí, olha, imagens de algumas reuniões. A gente fazia reunião semanalmente. Essas aí já são lá mais de lá para trás, né? Mas, assim, todas as atividades, elas vão estar desenvolvendo os 5 Is da extensão, né? Então, a parte da interação dialógica, que é o ouvir a comunidade, é isso que a gente faz
com os estudantes que participam e com a escola. A gente está sempre ouvindo esse feedback. E entre as atividades que o projeto de extensão Matemática e Vida desenvolve, então, além dessas oficinas semanais, então, o estudante, que a gente precisa bastante de voluntários para fazerem parte da equipe executora, então, esse estudante que vai ser monitor, vai participar das reuniões com a gente, vai estudar um pouco de conteúdo, vai conversar comigo ou com os demais professores. E aí a gente também tem outras atividades. Uma delas é o café compartilhado, que nós queremos retomar agora nesse segundo semestre, basta ter voluntário, que é uma atividade realizada nas sextas-feiras, tradicionalmente, em que a gente incentiva as pessoas a trazerem alguma coisa para estar compartilhando, e nós deixamos disponíveis jogos e atividades desenvolvidos no projeto. Então, a gente sempre tem o pessoal jogando um xadrez, jogando um baralho, aí está mostrando o desafio da Torre de Hanoi, é um momento para ter uma conversa. Em alguns momentos acontecia junto o microfone aberto, que é uma atividade cultural. Quem estava disponível ia lá, tivemos já apresentação de músicas, de flauta, já tivemos gente declamando poesia. Os servidores também sempre são muito bem-vindos a estarem participando. A gente incentiva que cada pessoa traga a sua caneca, senão a gente empresta algumas, mas aí que a gente não tem essa produção de lixo, a gente se ajuda a montar. Olha que lindo a apresentação aí de violino, Dia Internacional da Mulher, do ano passado foi esse. Então, a gente coloca aí várias situações interessantes e durante tudo isso, todo esse momento, as ações aí da matemática, os jogos, essa maneira de estar vendo a matemática no meio acadêmico e se acostumando a estar vendo os jogos, as interações. Então, uma das atividades é o café compartilhado, das sextas-feiras. Essa aqui eu deixei sem som, né? Podia ter deixado tocando. Aí a nossa logo do projeto. Vou adicionar aqui, ó. Aqui já tivemos doação de iogurte, povo jogando xadrez. Então, isso é uma atividade interna. E aí, uma outra ação que é vinculada ao projeto Matemática e Vida também é a Feira do Dia Nacional da Matemática. Então, nós já fizemos 3 vezes a realização do evento do Dia Nacional da Matemática. Aqui, olha, esse ano estava em alta o Estúdio Ghibli, né? Então, colocamos aí a imagem, né, do convite. A gente já fez, então, pela 3ª vez. Nós recebemos, um dia que a gente abre as portas da universidade e a gente entra em contato com as escolas, e as escolas vêm até o TFPR e interagem, elas têm um momento de interação, e geralmente a maior parte das visitas é das crianças menores, aí de 5º ano, geralmente. E agendam esse horário, então também faz parte da equipe executora, os estudantes conseguiram um grupo maior de voluntários para esse dia especificamente, tá aprendendo um pouquinho, ajudar a organizar, ajudar a divulgar, ajudar a entrar em contato com as escolas e organizar ônibus, fazer o pedido dos ônibus, tudo são coisas que os membros da equipe executora precisam fazer a gestão também. Então, aqui no Instagram tem um específico só da feira que foi esse ano, e aí esse ano de 2025, o Departamento de Matemática também ajuda na organização. Aqui nós estávamos então recebendo as escolas, é um momento assim bastante interessante, com jogos, as crianças naturalmente fazendo as atividades ali, olha, brincando com atividades de raciocínio lógico, cubo mágico. O pessoal da física geralmente vem nos auxiliar também, apresentar algumas atividades que eles desenvolvem ali no Laboratório de Física, no Labramad, Laboratório de Produção e Desenvolvimento de Materiais Didáticos. Então, assim, é um dia bastante interessante, que é uma atividade desenvolvida pelo projeto Matemática e Vida. Aí nós também tivemos a execução de trilhas matemáticas, as crianças bem animadas aí fazendo atividade, tentando resolver, indo atrás. Foi, assim, um dia muito bacana. Então, não vou passar todas aqui, que tem bastante, mas, assim,
eu acho que eu vou até encerrar aqui, se quiser encerrar o compartilhamento. Então, o projeto Matemática e Vida tem esse objetivo, de a gente habituar nossos olhos com a matemática, ver que ela é importante, que ela não é um bicho, mostrar como ela aparece no dia a dia, nas ciências, nas artes, e ela está presente de alguma forma, e especialmente também para os nossos alunos, os alunos aí das engenharias, né, da ciência da computação, das tecnologias, da licenciatura, que possam também ter esse olhar, porque a gente vai precisar bastante dessa matemática. Tá? Então, basicamente, o que eu tinha para apresentar era isso. Estamos abertos para a inscrição de alunos que queiram fazer parte da equipe do tutor. Tá? Em qualquer tipo de dúvida, podem estar conversando comigo também. E sigam aí nosso canal do Instagram, nosso perfil do Instagram. Obrigada, professora, pela participação. Depois, se você quiser mandar para mim ali o endereço direitinho do Instagram, a gente coloca na descrição do vídeo, né? Daí o pessoal pode acessar, tá buscando ali, a hora que for assistir o vídeo, e tá acessando, então, o Instagram do projeto, tá? Eu agradeço... Oi? Mando sim. Então tá, eu agradeço demais a sua participação aqui conosco, né? E considere as nossas portas abertas sempre que quiser, que precisar e tiver interesse de divulgar alguma ação ali do setor, pode entrar em contato conosco que a gente faz a divulgação, tá bom? Tá certo, muito obrigada, Cris. Eu que agradeço a sua participação e até um outro momento. Até. Até mais, tchau.